Fala, meus irmãos, graça e paz. Desde já eu quero agradecer primeiramente a Deus e depois a cada um de vocês que estão assistindo os vídeos aí, estão se inscrevendo no canal, estão ouvindo a mensagem, essa palavra de Deus. Quero pedir que o Senhor venha abençoar o teu lar, abençoar a tua casa, que o Senhor venha renovar as tuas forças, que nós viemos esperar juntos a volta do nosso Messias, a volta de Jesus Cristo. Creio que cada dia que passa ela está mais próxima. Nós vamos falar hoje sobre a história de José. Uma das histórias mais bonitas para mim do Antigo Testamento é a história de José. Eu quero dividir essa passagem sobre José, essa história, em 3 tópicos, porque a história de José ela é grande. E eu explicar ela toda aqui, eu explanar essa palavra toda aqui vai demorar bem mais de 10 minutos. Então vai passar um pouquinho, então eu prefiro fazer em 3 períodos. E eu destaquei aqui 4 tópicos aqui que a gente vai falar sobre a primeira parte da família de José, né? Que eu dividi em 3 tópicos. Eu dividi na primeira, que é a casa dos pais. A segunda é quando ele passa por Potifar. E o terceiro período é quando ele está na prisão. O primeiro tópico que a gente vai falar hoje vai ser sobre José na casa de seus pais. Vamos lá. Para aqueles que não conhecem a história de José, ela se encontra em Gênesis 37. José era filho de Jacó. Jacó foi aquele que lutou no ventre da sua mãe com seu irmão, que houve uma profecia que o mais velho serviria o mais novo, e que pela teimosia do pai de Jacó, de mesmo assim querer abençoar o mais velho, houve a interferência da sua mãe, que ajudou ele a roubar a bênção do irmão dele. Que Jacó também foi aquele que lutou com um anjo, que teve o nome trocado para Israel. Então essa é um pouquinho da história do pai de José. Mas não é sobre Jacó que nós queremos falar, não. É sobre José. Então, Gênesis 37 vai começar a falar que ele tinha 17 anos, que ele andava com seus irmãos e o pai o amava muito, porque a história de Jacó, ele trabalhou 7 anos pela mãe de José, e logo após o seu sogro deu outra esposa para ele, no lugar de Raquel. Então, por isso, segundo os estudiosos, José era considerado primogênito e não Rubem, porque Jacó ele amava muito Raquel. Então esse filho de Raquel, que foi José e o Benjamim, eram filhos especiais para Jacó. Então Jacó amava muito eles. Então José, por ele ser filho de Raquel, ele era muito considerado pelo seu pai, e o seu pai por isso o amava muito e fez uma túnica talá para ele que é dito na palavra. Então essa túnica talá, irmãos, deu uma grande briga na família deles, porque foi o que causou um diferencial de José para os outros irmãos, para os demais irmãos. Então foi o início de tudo. E outra coisa que foi o estupim da briga na família foi que José, além de ele ser um filho amado, além de ele ter uma túnica, ele ainda tinha sonhos. E José contava aqueles sonhos para os seus irmãos, primeiro sonho, segundo sonho. Ninguém na casa de José acreditou nos sonhos dele. Ninguém. Vai dizer que o seu pai ele tomou aquilo ali por si, mas mesmo assim não deu aquele crédito para o filho. Mas dos tópicos que eu quero destacar aqui, na história de José, da família dele, o primeiro tópico que eu quero destacar, que eu aprendo aqui com a história de José, é que a gente nunca deve pisar em ninguém, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Os irmãos de José, eles não acreditaram em José, fizeram aquilo tudo com José, tudo bem que era plano de Deus, que era propósito de Deus acontecer aquilo, para que José chegasse onde ele chegou. E isso eu entendo, mas o que eu quero trazer para vocês, que a gente tem que aprender com esses erros aqui que eles cometeram, de pisar nas pessoas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje você pisa na pessoa, mas amanhã aquela pessoa que você pisou, ela pode estar por cima. E outra coisa, você ainda pode estar precisando dessa pessoa.
Porque se você ler a história de José, quem conhece, tem muita gente que conhece a história de José, vai saber o que aconteceu, né? Com José. Que aquele que eles pisaram, que eles venderam, foi aquele que lá na frente estendeu a mão para ele. Ou seja, às vezes aquela pessoa que você não dá nada por ela, que você pisa, que você humilha muitas vezes, é a pessoa que lá na frente vai estar te ajudando. E foi o que aconteceu com José. José lá na frente ele foi uma bênção para a família dele. Então lá na frente a família entendeu qual era o propósito de Deus da vida de José. Então eu quero destacar esse primeiro tópico. Não pise ninguém, não humilhe ninguém, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe. 2. Tópico 2. Não mate o sonho de ninguém. Ou seja, às vezes a pessoa vem todo feliz contar um sonho para você. Você acaba matando o sonho daquela pessoa com a realidade. Ou pelo menos você não dá crédito. Pelo menos apoie, ajude a pessoa a sonhar, acreditar, dá força para ela. Não seja alguém que mate o sonho, não. Não seja alguém que acabe com a felicidade da pessoa, não. Dá aquele choque de realidade, não ajude ela a sonhar. Porque José não teve apoio de ninguém. Eu sei que foi propósito de Deus. Mas na nossa vida às vezes é do mesmo jeito, do mesmo modo. Você quer ter algum sonho, quer ter algum projeto, mas o filho não ajuda, o marido ou a esposa não acredita, ninguém dá crédito para você, ninguém dá força para você. Então, fica difícil a gente realizar ou contar alguma coisa por causa disso. Ou seja, ninguém dá crédito para você, ninguém acredita naquilo que tu está falando, naquilo que tu está sonhando, porque as pessoas só querem ver o resultado, só querem ver lá na frente. Porque quando José não era nada, ninguém deu crédito a ele. Mas quando José passou a ser alguma coisa, aí as pessoas dão crédito. No nosso meio é diferente. Às vezes tem coisa que um obreiro vai falar e o outro, porque ele é pastor, não desmerecendo, não falando que a gente não tem que ser obediente a pastor, mas por ele ser obreiro, a pessoa não vai dar crédito para ele. Mas quando ele é presbítero, alguma coisa, a pessoa vai dar mais crédito. Sim, a gente tem que dar crédito a pastor presbítero. Sim, mas a gente também tem que ser humilde e reconhecer que aquele irmão também pode estar falando a verdade. Ou seja, as pessoas só querem dar crédito quando acontece. Quando está você lá passando na prova, na luta, ninguém dá nada por você, ninguém acredita em você. Agora, quando você está lá na frente e você venceu, você começa a ser visto. Você começa a ser respeitado, aí todo mundo dá crédito, só que aí é mole. Por isso que eu amo o nosso Deus, porque o nosso Deus pega alguém que não é nada e põe lá em cima. Isso só quem faz é Deus. Por que Deus? Porque Deus acreditou em você quando você não era nada. E hoje as pessoas só acreditam em você porque Deus fez você ser alguma coisa. Então depois que José com certeza se realizou a profecia que tinha sobre a vida dele, todo mundo, eu creio que acreditava no que José falava. Mas quando José não era nada entre aspas, quando José estava lá com seus irmãos começando a vida, ninguém dava crédito para ele. A mesma coisa nos dias de hoje, ninguém vai dar crédito para você. Você começando a vida, mas você estuda, faz uma faculdade, começa a ser bem financeiramente para você ver. Se você falar alguma coisa, as pessoas não vão dar crédito. Elas começam a dar crédito. Mas Deus é o único que vai dar crédito para você quando você não é nada. Porque Deus vai olhar o que realmente está no teu coração. Tópico 3. Vamos lá. Quando Deus deu sonho a José, isso aqui eu quero deixar bem destacado. Ele não mostrou a trajetória para José. Mostrou que José ia ser alguém de destaque. José ia ocupar uma posição grande. Ou seja, mas até José conquistar essa posição e se realizar aquilo que Deus queria na vida de José, José ia passar por uma prova grande. José ia ser provado. E isso Deus não mostrou para José. Olha como é que a gente aprende com Deus. Muita coisa, às vezes, Deus dá uma profecia, mostra, não, você vai ser fulano, supor aqui um exemplo, você vai ser pastor. Aí fala isso para a pessoa hoje. Sendo que a profecia de José foi se cumprir há 13 anos, aproximadamente 13 anos após esses sonhos que ele teve. Ou seja, há um tempo para a promessa de Deus se cumprir. Quer dizer que alguém trouxe uma revelação, falou para você que você seria pastor, que você vai ser pastor agora. Sim, mas você vai ser provado. Que Deus está mostrando para você que você vai ser pastor lá na frente.
Mas daqui até você chegar a ser pastor, você vai ser muito provado por tentações. Então disso Deus não mostra, porque se Ele mostrasse pra gente, muitos da gente ia querer voltar atrás, não suportar. Porque nós sabemos que quanto mais é dado por Deus, mais é cobrado. Não tenha sombra de dúvida disso. Que José, ele tinha essa grande promessa na vida dele, mas ele foi provado demais. Ele passou pela prova. Porque todos queriam ocupar a posição que José ocupava, mas quem queria passar pelo que José passou? Pelo sofrimento, por prisão, por ser acusado injustamente, por ser vendido pelos seus irmãos. Vamos lá para o tópico 4. Então nós já estamos finalizando essa primeira etapa. Deus só vai te dar uma prova que você pode suportar. Às vezes você está reclamando do teu trabalho. Estou dando um exemplo aqui. Falando, Senhor, me tira daqui, me põe em outro lugar. Deus, Ele só vai te dar uma prova que você pode suportar. Senhor, eu não aguento mais esse caso. Deus só vai te dar uma prova que você possa suportar. Eu quero mudar de Deus, só vai te dar uma prova que você pode suportar. Ou seja, Ele não vai te dar uma cruz maior do que você aguenta. Essa cruz, Senhor, está difícil a caminhada, está uma luta, eu não estou aguentando. Deus te deu uma cruz do seu tamanho. E essa cruz só você pode carregar. Não adianta você fugir, não adianta você querer largar ela. Não adianta a gente fazer cara de coitado para Deus. Deus, Ele só vai te dar uma prova que você pode suportar. E a palavra de Deus fala que Ele mesmo vai te providenciar um escape. Assim que você suportar a provação. Não adianta a gente fugir. Todos nós que estamos aqui sobre essa terra e queremos fazer a vontade de Deus, vamos ter que negar a si mesmo, vamos ter que passar por aflições, por lutas, porque essas lutas, essas aflições vai fazer parte da tua caminhada. O que o anjo falou em Apocalipse? Esse pessoal que está aí, de veste branca, é um pessoal que veio de grande tribulação, ou seja, que foi provado, que foi muito provado na terra, e alguns até perderam a vida por testemunho. Porque o evangelho que a gente vive hoje aqui é em tempos de paz. Porque naquele tempo, pessoas morreram para o evangelho chegar na gente. E hoje qualquer coisinha as pessoas já estão abandonando Deus. Qualquer aprovaçãozinha. Eu vejo na história de José que ele poderia, por vários motivos, ele queria abandonar Deus, falar que Deus não era com ele. Mas a palavra de Deus diz que tudo onde José colocava a mão prosperava e Deus era com ele. Por mais que ele estava passando por luta, por provação, Deus lá no céu estava olhando por ele. Você acha que Deus não está vendo não a luta que você está passando, as provações que você está passando? Mas isso é um tempo só. Você não vai ficar para sempre sofrendo. Vai chegar o tempo de refrigério, assim como chegou na vida de José. Vai chegar na vida de todo mundo. Só que você tem que suportar, você tem que pedir do Senhor, me dá paciência, me ajuda. Me ajuda a enxergar algo diferente. Então José, ele chegou aonde chegou, mas ele passou, ele foi moído. Viu aquela cana quando ela passa no moedor? Que ele é moído, sai aquele caldo? A mesma coisa a gente, vai passando ali. Ó. O cara passa de novo, é Deus te moendo, te preparando. Então não reclama. Porque Deus, ele só vai te dar uma prova que você pode suportar. Deus, ele sabia que José ele podia suportar. Quando Deus provou Jó, Deus sabia que Jó ele podia suportar aquilo. Mas Senhor, como é que eu vou saber disso? Eu não sei. Acredita em Deus, tenha fé. Como José acreditou até o final e teve seus sonhos realizados. Porque ele não deixou de acreditar no Deus que faz promessa, no Deus que realiza sonhos. Esse mesmo Deus, ele hoje ele ainda continua realizando um sonho. Ele pode realizar os teus sonhos. Basta você acreditar. Então fica com essa palavra. Que o Senhor venha te abençoar. Que venha falar melhor o teu coração. Eu tentei resumir aqui um pouquinho. Para vocês verem, já deu 14 minutos aqui. Porque a história de José é muita coisa. É muita informação. Se eu fosse falar os 3 tópicos aqui, ia dar mais ou menos 1 hora. Mas isso aí, só para a gente começar.
Povo de Deus, fica com Deus, que Deus abençoe vocês.